Olá, Madalenas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana, faço parte desse ministério lindo, tem crescido cada vez mais e é um prazer estar aqui com vocês. Antes da gente ir para a palavra do dia, para o nosso devocional, eu gostaria de pedir para vocês seguir aqui o nosso Instagram, @MadalenasOFC. Também vou pedir, na verdade, para vocês seguirem o nosso canal no YouTube. Todo dia tem um devocional, a gente divulga também lá no Instagram. E o nosso próximo encontro já tem data marcada. Então, corre lá para vocês terem mais informações, saber onde vai ser, o endereço, o local, o horário, enfim. E vai ser um prazer receber cada uma de vocês lá. Bom, a palavra de hoje está em Tiago, capítulo 1, versículo 8. Alguém que tem a mente dividida é instável em tudo que faz. E o tema do nosso devocional é: quanto mais perto, mais longe. Antes de falar com vocês sobre essa palavra, sobre esse tema, eu vou confessar uma coisa. Quando eu estava lendo sobre, esse devocional mexeu muito comigo, porque ao mesmo tempo que eu vou estar aqui falando pra vocês, eu estou falando pra mim mesma. Vocês já se sentiram que amam a Deus, mas ao mesmo tempo luta contra as coisas que te afastam dele? Porque eu já. Acontece que muitas vezes eu me vejo como se fosse duas pessoas dentro de um corpo só. É como se parte de mim quisesse muito a presença de Deus e a outra parte insistisse no erro, no pecado, a voltar para o deserto de onde Deus já me tirou. E sendo muito sincera aqui com vocês, isso acontece todos os dias. Todos os dias aparece algo que a gente que parece pra nós inofensivo. Como alguém solta algum comentário do tipo: antes você era mais legal. Antes você saía mais, ou enfim, alguns comentários que, por mais que pareçam inofensivos e vêm de pessoas que a gente gosta muito, nos faz lembrar, nos acende um alerta de que, nossa, é verdade. E aí a gente já começa: não é verdade. Né? E é isso que a gente precisa ter em mente. Não é verdade. Porque a verdade é que depois que a gente aceita Jesus, a gente entrega a nossa vida para Ele, a gente tem a nossa identidade restaurada. E a gente precisa ter muito claro de quem nós somos. E nós somos filhas amadas, perdoadas, escolhidas, enviadas. Nós somos filhas do Deus vivo. E isso não é pouca coisa. Então, não permita que as pessoas te lembrem o seu passado, ou elas podem até procurar você lá, mas o que a gente precisa ter muito claro é que nós não estamos mais lá. E a luta contra o pecado, ela é diária, porque a nossa mente, ela nos leva para lugares que às vezes a gente nem imagina, né? E pelo menos isso acontece comigo. Às vezes eu me pego pensando em coisas, em situações, e aí quando eu vejo, eu penso: nossa, que saudade. Queria aquilo, ou queria aquilo de volta, queria aquela situação de volta. E, gente, não. É na verdade uma ilusão. E eu costumo falar até que é quando o inimigo fica lançando setas, sabe? Te trazendo à memória situações de que aparentam ser boas pra você, mas que na verdade aquilo só te destruía, aquilo só te afastava de Deus. E quando isso acontece, eu tento, e eu vou ser muito sincera, às vezes eu não consigo, mas eu tento muito, me colocar na presença de Deus. Quando a carne fala mais alto, eu corro pros braços de Deus, eu falo: Senhor, me tira daqui, eu não quero pensar isso, me perdoa, me leva pra perto de ti. E aí eu coloco um louvor, ou eu faço minha oração, ou eu ligo pra uma amiga, ou eu simplesmente vou fazer outra coisa. Porque é isso, é uma luta diária, constante, e a gente precisa estar preparado, porque vai acontecer. Se ainda não aconteceu, quero dizer pra vocês: vai acontecer. Um dia vão te lembrar do seu passado, um dia vão cutucar feridas, ou até mesmo você mesmo vai procurar algo, aquele dia que vai ter o dia que a carência vai bater, vai ter o dia que vai acontecer algo que te leve ao seu passado. Mas a gente precisa estar fortalecido, a gente precisa estar na presença, porque quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado você está. E eu costumo dizer algo que eu ouvi em alguma pregação, que diz o seguinte: não convide o pecado para jantar. E o que isso quer dizer?
quando a gente sabe que determinado lugar, que determinada pessoa, situação te leva, traz à tona uma versão de que você não quer ser mais, que você já deixou lá no passado, então não se coloque nesse lugar. Não frequente mesas em que o assunto é falar mal de outras pessoas. Não vá a lugares que Deus não está presente. Não aceite convite de uma pessoa que você já deixou no passado, ou de uma pessoa que você sabe que não é pra você. Então, o que eu quero dizer com isso é: evite se colocar em situações que te façam pecar, que te façam te afastar de Deus. E eu quero dizer uma coisa que eu até anotei aqui, que diz o seguinte: talvez você esteja cansada, talvez esteja em silêncio, lutando contra pecados, dores emocionais ou hábitos que ninguém mesmo conhece. Mas Deus não está esperando a sua versão perfeita. Ele não está esperando que você se livre de todos os seus pecados e vá até Ele. Muito pelo contrário. Eu já conheci pessoas que dizem o seguinte: eu não posso ir para a igreja porque eu ainda estou viciado em bebida alcoólica, ou eu ainda estou fumando, ou estou pecando, ou estou levando uma vida promíscua, ou enfim, qualquer que seja. Algumas pessoas tendem a achar que elas precisam se consertar para depois caminhar em direção a Deus, ou simplesmente aceitar um convite para ir à igreja. E eu quero dizer para vocês que a gente se conserta na presença, a gente se cura na presença, a gente se torna uma pessoa melhor na presença. Então, se você está esperando o melhor momento para ir até a igreja, para voltar para os caminhos de Jesus, eu quero dizer que sua hora chegou e que o momento é agora, é hoje. Não espere consertar os seus pecados, porque a gente só conserta na presença dele. Um beijo, até o próximo devocional.